Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, pessoal, esse tema da última aula que teve aí no Aula Paraná, né, que eles postaram, é um tema bem interessante. Eu acho que é um tema que merece um cuidado maior para a gente trabalhar, principalmente num momento como esse, de inúmeros casos aí de preconceito, seja ele de ordem racial, homofobia, que tem acontecido no mundo e no Brasil em geral. Bom, então primeira coisa, vocês viram que tem 3 assuntos que estão relacionados, mas eles têm definições diferentes, né? Preconceito, discriminação e tolerância. Coloquei aqui nesse quadro para facilitar, mas basicamente, vamos lá. Preconceito, eu posso defini-lo como um conceito de opinião formada antecipadamente. A origem da palavra preconceito vem disso. Eu tenho uma preconcepção sobre algo, não conheço algo de uma forma e tenho uma visão inicial sobre isso, tá? Então, mas o preconceito do ponto de vista social, ele pode ser uma atitude negativa, desfavorável contra uma pessoa, mas ele sempre tem nessa raiz a falta de conhecimento sobre algo, uma opinião antecipada sobre um assunto. Discriminação é ação. O que eu faço com aquele preconceito? Eu supero ele pela tolerância ou eu faço uma ação de cunho discriminatória? Tá? Então, discriminação é uma ação que tem por base algum tipo de preconceito. Então, as diferentes formas de preconceitos podem levar a várias práticas de discriminação. Pode ser socioeconômica, religiosa, cultural, étnica. É a negação que todos os seres são iguais, por isso eu tenho que agir dessa forma. Os últimos dias vocês viram aí casos ficaram bastante conhecidos no Brasil sobre ações discriminatórias. Tolerância é a ideia justamente da aceitação. Tolerância vem de suportar, vem de carregar algo, né? É um termo até um pouco pesado, mas tolerância significa isso, é você aceitar um elemento cultural, moral, civil, físico, a qual você tinha um certo preconceito inicialmente, tá? Então, tolerância é igual a aceitação. Então, preconceito é uma visão inicial, discriminação é a ação com base num preconceito que eu tenho, e tolerância é a aceitação de algo que até então eu tinha alguma forma de preconceito, tá? Para ficar bem claro, aqui uma definição bem básica aqui nesse videozinho. Preconceito é uma ideia que fazemos de algo ou alguém que não conhecemos. E geralmente ele serve para justificar aquilo que não se justifica, como o tratamento desigual, como pensar ser superior a alguém ou alguma cultura. E a discriminação, ela é a ação desse preconceito. É quando aquelas ideias que são preconcebidas, né, que fazem parte de uma opinião, ela se operacionaliza. E essa operação, essa concretização dessa ideia, ela acaba discriminando, separando, fazendo com que as pessoas deixem de ter acesso a uma série de coisas por acharmos que pela cor, pelo status social, ela não tem direito de estar em determinados lugares ou participar de determinadas situações. Ok. Bom, então sobre o tema do preconceito, vamos trabalhar primeiro com essa ideia. Eu coloquei aqui alguns questionamentos, alguns questionamentos sobre esse tema, importantes, para cada um pensar um pouquinho, fazer uma reflexão ali pessoal. Vamos lá. Nós somos livres de preconceitos? A gente fala tanto, enfim, combate o preconceito, mas internamente, nós somos livres de preconceito? Você, eu, será que em nenhum momento pensamos algo de forma preconceituosa ou agimos segundo certo preconceito? Algo para pensarmos. Acho que a gente poderia dizer que ninguém é livre de preconceito, seja ele na sua forma de pensar, essa coisa inicial. A diferença está em como lidamos com esse preconceito. Eu vou lidar com o preconceito de forma discriminatória ou de forma tolerante, ou de forma a colocar a tolerância nesse elemento, tá? Então é bom a gente pensar nisso, como nós lidamos com certos preconceitos, tá? A diferença está nisso. Outra coisa, preconceito é algo natural da nossa biologia ou algo social que é criado culturalmente pela sociedade?
Quando a gente vai trabalhar as questões raciais, nós vamos ver que tentou se explicar a questão do racismo sobre um viés biológico, né, que poderíamos ter diferenças e essas diferenças iriam para o campo do trabalho, para o campo intelectual, a partir de uma questão biológica de cada um. E não é bem assim. Na sociologia a gente trata o preconceito como algo que é culturalmente, como algo que é criado do ponto de vista da sociedade. Pensar que o preconceito é algo natural, é algo biológico, é como eu pensar que uma criança, um bebê já possa nascer preconceituoso. Não, com certeza não. Toda e qualquer diferença de ato discriminatório é porque o arcabouço social a qual aquela pessoa estava envolvida levou a pensar e agir daquela forma. Tá? Então, somos livres de preconceito? Para nós pensarmos, hein? Preconceito não é algo natural, é algo criado socialmente pela sociedade. Terceiro, aqui os principais tipos de preconceito, né? Acho que isso aqui vocês já conhecem. Xenofobia contra estrangeiro, preconceito racial, homofobia, preconceito cultural, preconceito social, né? de classe, ricos e pobres, também está muito em evidência. Até para demonstrar um pouquinho sobre o preconceito de classe, preconceito social, tem um videozinho aqui de um programa que circulou na TV brasileira no início dos anos 90, quando os pobres, vamos dizer assim, passaram a frequentar a praia dos ricos no Rio de Janeiro. Vamos ouvir a opinião ali da burguesia carioca nesse período. O novo caminho da geração Zona Sul é a Barra da Tijuca, onde algumas barracas acabaram se tornando a moda do verão carioca. Eu venho à praia na Barra porque botaram uns ônibus horrorosos, que saem as pessoas completamente horríveis de dentro dos ônibus e vão lá sujar a praia. E não adianta você ir na praia, entendeu? Não adianta você chegar na praia e dizer, não, limpa e põe no baldinho. Porque até saiu de uma matéria no jornal que tem um pirulito, o pessoal não põe o negócio do pirulito, porque é uma gente sem educação mesmo. Não pode tirar o pessoal do Meier, do Mangue, e levar pra em Copacabana, cara, porque não pode, eu não posso conviver com pessoa que não tem o mínimo de educação. Não é cobrando pedágio que você vai evitar que as pessoas virem. Tem que dar um meio então de divertimento para elas não virem à praia. O pessoal vai, suja as praias, jogam tudo nas praias, fazem, porra, mó galinhagem mesmo. Pô, eu acho que isso aí tá totalmente errado. Não sou contra pobre nem nada. Agora eu venho pra praia do PP porque eu tô aqui, eu tô junto dos meus, pô. Cobrava entrada. Tem que cobrar entrada. Porque as pessoas que podem pagar a entrada, dependendo do lugar, porque Copacabana e Ipanema tem que custar mais caro. As pessoas que moram em Copacabana e Ipanema é sujeira. Esse negócio de tem tudo bem, mas é sujeira você pegar uma pessoa que mora em Ipanema, uma pessoa bem vestida, legal, que tem educação, e colocar ela na praia do monte de gente que não tem educação, que vai dizer grosseria, sabe, que vai comer farofa com galinha, vai matar as pessoas, entendeu? De nojo, é um horror. As praias da Zona Sul são oásis de tranquilidade durante a semana, mas aos sábados e domingos, na opinião de muitos, elas ficam cheias de gente insuportável. Porque é uma gente mal educada, fica falando grosseria pra gente, entendeu? Uma gente suja, uma gente que você olha pra cara dessas pessoas e tem vontade de fugir, entendeu? E eu tenho horror de olhar pra essas pessoas e sacar que são do mesmo país que eu, entendeu? São brasileiros. Horror. Não são brasileiros não, cara. Subraça. Um pouquinho do ódio destilado pela burguesia brasileira. Bom, então sobre esse primeiro assunto tem uma atividade avaliativa. Tá, 2 passos aqui. Primeiro, para fazer essa atividade, né, vai envolver tudo, vai envolver o assunto que a gente acabou de tratar, entender o que é preconceito e as principais formas de preconceito. Mas primeiro, vocês vão assistir um vídeo que vai estar no link da atividade. Esse vídeo é um trecho de um documentário chamado O Riso dos Outros. Qual que é o assunto desse documentário? Ele aborda a ideia se existe limite para o humor. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando a gente fala em humor... Opa, fechou aqui. Calma aí. Tá, quando a gente fala em humor, observa que normalmente as piadas, aquilo que fazem as pessoas dar risada, são piadas contra estrangeiro, piadas raciais, homofóbicas, culturais, sociais, regionais. Então tem uma forma, vamos dizer assim, que hoje se coloca como chamado politicamente correto, que diz que certas práticas de humor são preconceituosas. E esse documentário vai tratar isso, vai entrevistar
alguns humoristas que são acusados disso, como Danilo Gentili, Rafinha Bastos, entre outros, e vai trazer essa problemática, que eu quero que vocês pensem. E daí, aqui no ponto 2, eu vou colocar a pergunta que eu vou colocar lá na atividade vai ser a seguinte: piada é só uma piada? Será que realmente a piada pode ser acusada de ser preconceituosa? Ou não, aquilo é só uma piada, a gente tem que relevar, ela não reforça certos preconceitos que já existem na sociedade. Então eu até dou uma dica aqui, para responder essa questão, leve em consideração o fato do vídeo trazer a discussão que as piadas em muitas ocasiões são de cunho preconceituosas. Você concorda com isso? Tem que existir limites para o humor? Todas as piadas são preconceituosas? É possível fazer humor sem preconceito? Então é essa atividade. Vai ser uma pergunta com o título Piada é só uma piada. O que você tem a escrever sobre isso? Será que existem limites para o humor? Será que o humor é preconceituoso? Então é para fazer vocês pensarem um pouquinho. Bom trabalho, até breve.